Salve, salve galera do canal! Tudo bem com vocês aí? No vídeo de hoje contaremos a história de um dos modelos mais icônicos do Brasil, o modelo Tribus, da saudosa Itapemirim. Para começar o vídeo, vamos explicar a origem do nome Tribus. Tribus vem de três, que são os modelos 3 eixos. Por isso a nomenclatura Tribus. A Itapemirim foi a primeira empresa do Brasil de transporte rodoviário de passageiros a adotar os ônibus com 3 eixos. Por isso o nome Tri de 3. Tricampeão, Tri de 3. No caso, 3 eixos. E de onde surgiu a ideia dos Tribus? Foi durante uma viagem do fundador da Itapemirim, Camilo Cola. Durante uma viagem aos Estados Unidos nos anos 60, Camilo Cola conheceu alguns modelos de ônibus que possuíam 3 eixos e que eram bastante comuns nas linhas rodoviárias estadunidenses. Isso acabou por impressionar o patrono da Itapemirim, a ponto de querer introduzir esse tipo de modelo em sua empresa. Em meados da década de 70, a aviação Itapemirim teve sua primeira experiência como fabricante de veículos, quando instalou um terceiro eixo complementar em um monobloco Mercedes-Benz de sua frota. Em 1975, persistindo na ideia, encarregou a Ciferal de construir outro exemplar com 3 eixos, com base numa plataforma Mercedes-Benz O355, para posterior homologação junto ao DNER. Mais 4 desses protótipos seriam construídos e testados até que, 5 anos depois, em janeiro de 1981, decidida a montar seus próprios ônibus, a empresa apresentou oficialmente seu primeiro produto próprio, o chassi Tribus. A partir dele, a Itapemirim poderia dispor de um veículo com bagageiro suficientemente amplo para o transporte de encomendas e oferecendo mais conforto aos seus passageiros, com o diferencial de terem 3 eixos. Como os grandes fabricantes nacionais não dispunham ainda de chassis de ônibus com 3 eixos, a empresa capixaba buscou sua própria solução caseira. Os 27 primeiros exemplares do Tribus foram montados a partir de plataformas Mercedes-Benz O364, com motor turbo-alimentado de 285 cavalos e terceiro eixo de rodado simples, montado em suas oficinas. Já que a Itapemirim era a maior frotista da marca no país, a sua concessionária nos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro, Mercedes-Benz. Por isso optaram pela Mercedes-Benz. Com peso bruto total de 18,5 toneladas, o Tribus admitia carrocerias para 42 passageiros, com maior distância entre os bancos e bagageiros de 11,2 metros cúbicos e 3,4 toneladas de capacidade de carga. Uma encomenda inicial de 96 carrocerias foi colocada na Ciferal, que, alegando excesso de pedidos, só logrou concluir poucas unidades do modelo Dinossauro, de estilo já bastante desatualizado. A partir daí, a Itapemirim viu como uma oportunidade. Eles aproveitaram e substituíram o modelo da Ciferal pelo modelo Diplomata da Nielsen, muito mais moderno e quase 20 centímetros mais longo, alcançando o comprimento máximo permitido pela recém-aprovada legislação federal, de comprimento total de 13 metros,20. Em 1985, a Itapemirim resolve lançar um novo modelo, uma evolução do Tribus 1, que
seria o Tribus 2, com grandes modificações estéticas e mecânicas. A carroceria passou a ser própria e não mais Nielsen, embora as linhas laterais Dennis se inspirassem. A dianteira, por sua vez, foi uma evolução do Superbus. Com certeza, né, gente? A Itapemirim faz parte da história nacional do transporte rodoviário, né? Foi a pioneira, a percussora, a que praticamente criou o segmento de 3 eixos no Brasil. Primeiro com os modelos encarroçados com a carroceria Ciferal e depois com os clássicos Diplomata Nielsen, da antiga Nielsen, que hoje atualmente é a Buscar. O Tribus 2, que foi lançado em 1985, foi um modelo que veio corrigir pequenos erros anteriores nos modelos de 3 eixos. Ele começou a vir com a suspensão pneumática. As rodas raiadas foram substituídas por rodas de disco e o eixo de tração para ser o terceiro eixo. O eixo auxiliar passou a ser na posição intermediária. O Tribus 2 chegou acompanhado pelo modelo correspondente, Superbus 2, com o mesmo estilo, mesmo design. Esse foi o primeiro modelo integralmente desenvolvido pela Itapemirim de carroceria, que tinha sua fábrica denominada como Tecnobus. De lá saíram os modelos Tribus 2, 3 e 4 e os modelos Superbus também. Agora vamos falar um pouco sobre o Tribus 3, que foi o sucessor do Tribus 2, modelo de grande sucesso na frota da Itapemirim. A Itapemirim, rapaz, dá saudade, hein? Saudade do meu tempo de criança, que eu ficava ali na cidade de Itapema, Santa Catarina, na margem da BR-101, toda tarde ali no comércio do meu tio, ficava olhando esses ônibus da Itapemirim passando ali na 101. Ô, saudade, hein? Bons tempos. Naquela época o domínio era da Itapemirim. Era bastante ônibus da Itapemirim, passando tanto sentido sul quanto sentido norte ali da BR-101. Época que Itapema nem prédio praticamente não tinha. Eram pequenos prédios ali de 2, 3 andares na Avenida Nereu Ramos, né? Agora tá virando essa cidade aí cheia de arranha-céu, igual Balneário Camboriú, que também na época tinha bem pouco prédio. Na beira-mar mesmo, ali na Avenida Atlântida, Balneário Camboriú, os prédios eram tudo de 3, 4 andares. Agora está tomado por arranha-céus, né? Ô, saudade, hein? Agora vamos falar um pouco sobre o Tribus 3, o modelo que foi lançado no final de 1989. Um projeto totalmente novo com estrutura de alumínio, que o tornava 700 kg mais leve do que a versão anterior, que era feito totalmente de aço, e com um novo motor Mercedes-Benz mais potente, agora com um turbo intercooler de 325 cavalos. A carroceria foi outra vez modernizada, ganhando linhas mais limpas do que o Tribus 2, grade menor e para-brisa inclinados e mais amplos. Na traseira, as lanternas foram remanejadas e posicionadas abaixo e acima da grade de ventilação. Esse foi o novo modelo Tribus 3 da Tecnobus, fabricante de carrocerias criada pelo grupo Itapemirim. E com a linha Tribus 3, fabricada pela Tecnobus, chegou também a nova identidade da Itapemirim, que passou a ser adotada nos modelos Tribus 3. Agora falaremos um pouco sobre o Tribus 4, que foi o sucessor do Tribus 3, também fabricado pela Tecnobus, fabricante própria do grupo Itapemirim. Em meados da década de 90, seus ônibus rodoviários foram mais uma vez renovados.
aproximando-se bastante do monobloco Mercedes-Benz O400. O Tribus 4 e o Superbus 4 usavam peças e tinham uma identidade bem parecida, identidade visual, né? Bem parecida com os modelos monobloco da Mercedes-Benz. A partir de 1999, a operadora optou por reequipar parte da frota com produtos da Buscar e da Marco Polo, reduzindo a dependência de carrocerias próprias. Um novo modelo rodoviário, porém, ainda seria produzido pela Tecnobus, o Cola Bus, que foi criado em 2003, do qual poucas dezenas foram construídas. Estes seriam os últimos ônibus da empresa a terem carrocerias próprias da Tecnobus. Com o fim dos incentivos fiscais dados pelo governo do Espírito Santo ao Grupo Itapemirim, o Grupo Itapemirim decide encerrar a produção da Tecnobus, a sua fabricante própria de ônibus. Daí para frente só Marco Polo e Buscar. Então, resumindo, pessoal, a história dos Tribus começou com uma adaptação do monobloco Mercedes-Benz, que a Itapemirim já tinha em sua frota, adaptaram o terceiro eixo. Depois ela encomendou modelos da Ciferal, o modelo Dinossauro, que os chassis foram adaptados e enviados a Ciferal para serem carroçados. Depois ela optou pelos modelos da Nielson, o modelo Diplomata, né? Com 3 eixos também fazendo adaptação própria em sua fábrica, e depois ela começou a produzir as suas próprias carrocerias, o modelo Tecnobus, do qual ela lançou o Tribus 2, Tribus 3 e o Tribus 4, todas oriundas da Tecnobus, a sua fabricante própria de carrocerias. É isso aí, pessoal, saudosismo puro, hein? Época de ouro da Itapemirim. Itapemirim produzia seus próprios ônibus. Como, né, gente, que uma gigante dessa acabou falindo, né? Para mim, Itapemirim é história, faz parte da história do Brasil, do transporte. Transportou muitas vidas, muitas pessoas. Quantos pais de família, quantas pessoas construíram famílias trabalhando dentro do grupo Itapemirim, né? Foi uma empresa que foi e é ainda, né? Uma empresa que faz parte da história do nosso país. E é isso aí, pessoal. Um abraço a todos aí. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e ripar o vídeo. Um abraço a todos. Fique com Deus. Fui!